Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Ciências e hoje vamos ver as propriedades gerais da matéria. Mas, professor, o que são essas propriedades gerais da matéria? Vem comigo que eu te explico. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas o mais legal é que, independentemente de qual tipo de matéria estivermos falando, ela tem propriedades comuns com todas as outras. Mas fica tranquilo que eu vou explicar cada uma delas para você. Começando pela nossa amiga inércia. A inércia nos mostra que um corpo que está parado vai permanecer parado, a menos que alguma força o obrigue a se movimentar. Da mesma forma que um corpo que está em movimento irá continuar em movimento, a menos que algo o obrigue a parar. Imagine uma bola de futebol. E agora, imagine ela no campo. Ela permanecerá parada, a menos que algum jogador a obrigue a se movimentar, chutando-a. Mas, uma vez chutada, ela só irá parar quando o goleiro a pegar com a mão. Viu que legal? Essa é a nossa inércia. Mas não vamos parar por aqui e vamos seguir com a nossa massa. A massa representa quanta matéria existe em um determinado corpo e é invariável. Mas, professor, meu peso não muda se eu estiver na Lua? A gravidade lá é diferente e eu consigo até flutuar. Sim, você está completamente certo. Mas o peso não é massa. Peso depende da aceleração gravitacional de onde você estiver. Logo, na Lua seu peso será menor, porque a aceleração gravitacional da Lua é menor. Mas sua massa continua sendo a mesma em qualquer lugar que você estiver. Vamos entender agora como funciona o nosso volume. O volume nada mais é do que a medida do lugar ocupado por um corpo, em qualquer estado físico que seja, sólido, líquido ou gasoso. Mas vamos prestar bem atenção em uma coisa aqui. Cada estado físico vai ter suas características. Acompanha comigo. O sólido tem volume definido. O líquido tem volume específico, mas assume a forma do recipiente onde estiver. E o gasoso não tem um volume específico e ocupa o volume completo do recipiente que estiver. Olha que interessante. E já que explicamos o volume, vamos aproveitar e falar sobre extensão. Toda matéria tem essa propriedade, que é a capacidade de ocupar um volume no espaço. Muito simples, mas bem importante de se lembrar, uma vez que no nosso universo existem forças e matérias, e definir a existência de volume classifica algo como matéria e não como uma força. Uma vez que falamos de ocupar um lugar no espaço, vamos falar de impenetrabilidade, que nada mais é do que o fato de dois corpos não conseguirem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Conseguimos visualizar isso quando pegamos um copo cheio de água e colocamos nossa mão dentro dele. E o que acontece? A água transborda, uma vez que nossa mão e a própria água não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Mas olha só que legal, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas um deles pode ser comprimido, ou seja, apertado até entrar em algum lugar. E vamos chamar isso de compressibilidade. A compressibilidade nada mais é do que a capacidade de diminuir o volume de um corpo. Lembrando que alguns comprimem mais que os outros e que os estados físicos da matéria influenciam nessa compressão. Conseguimos comprimir a matéria no estado gasoso muito facilmente, pois sua característica é de ter a matéria muito afastada uma da outra. Um líquido pode ser comprimido, mas essa compressão é considerada bem pouca. E um sólido basicamente não consegue ser comprimido, uma vez que sua matéria já se encontra muito próxima uma da outra. Mas sabe outra propriedade bem legal e que contraria a compressibilidade? A elasticidade. Pense em um elástico. Imagine você esticando o máximo que consegue até ele estar prestes a romper. Se soltarmos, ele voltará ao tamanho original. E essa é uma das nossas propriedades, a capacidade de um corpo voltar a seu volume e forma original.
depois que ele foi esticado. Em outras palavras, depois que uma força foi exercida sobre ele, ele vai conseguir retornar. Nós já comprimimos e esticamos. Mas e se nós dividirmos? Então, lá vem mais uma propriedade, a divisibilidade. A divisibilidade da matéria nos permite observar que, mesmo que uma matéria seja dividida em partes menores, ela mantém as suas propriedades. É como se cortássemos um pão em várias fatias. Um pedaço desse pão tem o mesmo gosto e cheiro que tinha quando ainda estava inteiro. Logo, conservou suas propriedades. Olha que interessante. Mas eu queria perguntar para você mais uma coisa. Você já observou uma fatia de pão? Já viu que ela tem um espaço vazio? Então, isso não é algo estranho. Na verdade, isso é mais uma propriedade da matéria que chamamos de descontinuidade. Esses espaços vazios representam a descontinuidade e é possível observarmos em várias coisas, não só nos pães, mas também em rochas, na parede de casa, na madeira e em mais um montão de coisa. E agora, para a gente terminar essa super aula, vamos falar da nossa última propriedade, a indestrutibilidade. O que descobrimos ao longo de vários séculos de estudos é que a matéria não pode ser criada e nem destruída. Logo, ela tem a propriedade de indestrutibilidade. Toda matéria que existe no universo será mantida e pode ser transformada, mas nunca destruída. Mas eu já sei o que você vai falar. Você vai falar que quando você queima um pedaço de madeira, você destruiu a madeira. Então, você pode até ter destruído o pedaço de madeira, mas a destruição que você vê nada mais é do que a transformação da matéria em cinzas e gases. Ao queimar a madeira, os átomos de carbono que existem nela interagem com os gases de oxigênio que existem na atmosfera, produzindo o dióxido de carbono. Portanto, a matéria não foi destruída, ela foi apenas reorganizada. Então é isso, galerinha. Essas são nossas propriedades gerais da matéria. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer os exercícios e assistir os vídeos quantas vezes forem necessárias. E até a próxima aula.